Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. A nossa mensagem de hoje é a mensagem 145, cujo título é Obreiros. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, nos diz Paulo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Então, esse é o critério da aprovação, não é? O critério da aprovação do obreiro é aquele que não tem do que se envergonhar durante a sua passagem aqui na encarnação, não é? E Emmanuel comenta as palavras de Paulo da seguinte forma: desde tempos imemoriais, ou seja, desde sempre, idealizam, é forma de falar, desde sempre, né? Desde tempos imemoriais são tempos que a nossa memória nem consegue alcançar, certo? Vamos ser mais justos. Idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Então, sempre foi uma certa preocupação do ser humano esse encontro com Deus. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar, ou seja, como fazer as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. Bom, com certeza, um destaque que quer inspirar uma certa piedade, não é? Que já nasce muitas vezes, daquele sentimento de autopiedade. Às vezes a pessoa não faz, não consegue fazer, porque nada ajuda, porque ela é uma infeliz, porque ela não tem, ela não... E aí ela chega lá e continua com essa intenção de se justificar na ideia de que com ela Deus foi injusto. E continua Emmanuel dizendo: a maioria dos devotos, nessa preocupação, não é? Lá do encontro com Deus, deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Eu fico me perguntando, a maioria... Bom, a maioria dos cristãos não é espírita, não é? Talvez a gente possa entender. A maioria dos devotos de todas as religiões, talvez. Depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita, não é? Fica difícil, mas claro que eu concordo com Emmanuel que tem uma visão muito mais ampla que a minha e um conhecimento muito mais profundo que o meu. Não tem nem o que discutir. Se ele está dizendo que a maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. E é interessante que eu estou me lembrando aqui de uma conhecida minha, que ela tinha uma irmã, que quando ela era criança, a irmã dela, que era mais nova que ela, vivia perturbando ela. E ela dizia assim para a mãe, essa minha amiga, dizia assim: mãe, eu quero ser santa, mas a fulana não deixa. Interessante, né? Que ela era criança, pequena, e dizia isso para a mãe: mãe, eu quero ser santa, mas a fulana, a irmã mais nova, não deixava. E talvez seja essa a nossa imaturidade infantil, né? De desejarmos ser santos, mas o outro não ajuda, não colabora. É o outro que não ajuda, né? Claro.
Então, a maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores, ou seja, de obreiros. Então, ele está dizendo o seguinte, que muitos pensam em adquirir vários títulos para se apresentar a Deus. Mas ele sugere, né, ou melhor, orienta, esclarece, que não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, ou seja, de uma forma assim realista, além daquela que nos enquadramos na condição de trabalhadores. É o melhor título que teremos para nos apresentar após a desencarnação. De trabalhadores, de obreiros, claro, dentro daquela condição de não ter do que se envergonhar. Vejamos, não é que não tenha do que se, vamos dizer assim, não é que tenha que reconhecer que é aquele obreiro que não errou, está com aquela folha corrida irrepreensível. Errar, vamos errar. Se envergonhar, isso é uma palavra forte, não é? É aquele erro que nos traz vergonha. Então, é um erro que traz um amargo, né? Bem diferenciado de um erro. Né? Eu podia ter feito melhor, mas eu estaria além das minhas capacidades de fazer melhor. Eu fiz o melhor que pude. E eu acho que essa vergonha, eu não fiz o melhor que eu pude, né? Eu podia ter feito melhor. Podia mesmo, né? Porque às vezes nós achamos que podemos, mas é aquele... Eu devia ter feito melhor, mas eu fico idealizando o que eu posso fazer. Porque na realidade eu só posso até aqui. Aí muitas vezes eu me culpo porque eu não fui até aqui, não fui perfeita. Não, mas eu ainda não sou perfeita. Mas isso aqui eu já posso. Então, a vergonha é não chegar aqui, porque isso eu posso, isso eu não posso, isso é o ideal. Eu vou fazer um dia eu vou, claro, vou continuar progredindo, é uma lei, eu vou trabalhar para isso. Mas agora o que eu posso, o meu melhor é este. O meu melhor é este. Eu não vou me envergonhar de ser ainda um ser limitado e de errar nessas tentativas e me arrepender e continuar lá tentando, não esmorecendo, não desanimando, perseverando. Agora, o se envergonhar, ele traz umas conotações bem que surgem na nossa mente, como alguma coisa que eu podia ter evitado e não evitei, eu sabia que eu podia ter evitado e não evitei, eu sabia que eu tinha condições e eu neguei a mim mesmo conscientemente. Aí já é mais complicado. Se envergonhar, eu achei o termo bem forte, né? Com certeza ele tem razões para isso, né? E ele continua dizendo aqui, na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante em castas, né? Então, aquele que tem enxada vale menos ou está menos evoluído do que aquele que tem a toga. Não. Então, cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Vejamos, ele não diz melhores e piores, diferentes, porque estamos aqui nesse degrau, né? Um fazendo uma coisa, o outro fazendo outra coisa, mas todos igualmente importantes no concerto social. Como numa casa espírita, quem é mais importante? Não é? É o que dá o passe, é o que cuida da secretaria, é o que
da aguinha fluidificada, é o que cuida da água fluidificada, é o que está na recepção, é o evangelizador. Quem é o mais importante? Todos somos, em cada tarefa, importantíssimos. Não é isso? E assim também na família, e assim também na sociedade, somos todos cidadãos igualmente importantes. Igualmente importantes. Emmanuel continua nos dizendo: o caminho edificante desdobra-se para todos. Para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, né? Covas, a gente já pensa logo a gente fala em covas, a gente já pensa logo em caixão, não é? Mas não, são covas, aquele sulco que se abre na terra para plantar, ok? Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o sulco da inteligência. Então, da mesma forma, é o sulco da terra para plantar a comida e o sulco da inteligência também, plantando-se ali o saber. Mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Não vamos esquecer que aquele que hoje é agricultor, ontem já foi filósofo, escritor. Aquele que hoje é filósofo, escritor, já foi agricultor. Então, todos nós passamos pelas experiências das funções, os personagens da nossa sociedade, porque em cada uma desses papéis nós desenvolvemos, vamos dizer assim, qualidades importantes para o nosso crescimento. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, certo? Então, um está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo. Posições são diferentes. Contudo, o campo é um só. É o campo do progresso. Campo do progresso. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos. Vou chegar do outro lado. Juiz. Vou chegar do outro lado, médico. O próprio André Luiz não era médico? Que ia logo trabalhar lá como médico em nosso lar? Não. É bem diferente do lado de lá, nós chegarmos com os títulos daqui lá. E com certeza o melhor título é o de trabalhador no bem. O melhor título. Vamos pensar em quantas mães devotadas chegam ao mundo espiritual como essas trabalhadoras do bem, do que não tem do que se envergonhar, com galardões, não é? Com distintivos de luz, Então continua o nosso Emmanuel dizendo: no centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo. Em todos os setores da ação dignificante. E o resultado, o trabalho é complexo. E o resultado do trabalho é sempre fruto da cooperação bem vivida. Cooperação bem vivida. Ninguém faz nada sozinho. E mesmo quando fazemos sozinhos, estamos no bem, estamos associados com amigos espirituais que estão conosco. Sim, são seres humanos como nós, só não tem o corpo de carne. Então, ninguém faz trabalho no bem sozinho. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Por quê? Porque quem está fazendo bem nunca está sozinho. Por isso ele não contabiliza um. Porque não existe um na ação no bem. Certo? Quando 2 ou mais, nunca um. No bem não se está só, jamais. Então, no centro das realidades, não se preocupe ninguém com títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores da ação dignificante e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será
há de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Quem nos aprova é o mesmo que nos censura ou nos condena, a nossa própria consciência. Muito bem, queridos amigos, vamos fazer a nossa prece? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossa jornada. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços e nossos propósitos de realização e crescimento. Abençoa, Senhor, nossos lares, famílias, afetos, nosso anjo guardião, nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vigilantes e nos lembrarmos da prece. Abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Mestre amado, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.